Fala concurseiro, fala concurseira. Pessoal, saudações aí a todos que estão nos assistindo. Mais uma aula aqui de Direitos Humanos. E galera, sem perder muito tempo, nós já vimos a parte introdutória dos direitos humanos, já temos aí a noção do que é um direito humano, já temos aí a noção do que é um direito fundamental, já sabemos quais são as características dos direitos humanos, as gerações, né, os fundamentos, as classificações. Então, a parte geral e introdutória dos direitos humanos para o concurso da Polícia Militar do Estado daqui de Pernambuco, você já está amolado, já sabe de cor e salteado tudo aquilo que é necessário para o tópico 1 introdutório dos direitos humanos, beleza? E galera, dando continuidade à nossa matriz de aulas para o concurso da PM daqui de Pernambuco, pessoal, sabemos aqui que o tópico de vocês, ele traz uma coisinha chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vitor, o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Eu já vi na internet a DUDH, é a abreviação para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, a declaração nada mais é do que uma carta declaratória de direitos humanos, ou seja, ela está no âmbito internacional, ela não está no âmbito interno, e lá ela não cria direito. A primeira característica que você tem que saber sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos é que ela não cria direito. O direito, pessoal, ele é pré-existente à sua própria criação. A lei, ela apenas declara o direito. Ela não cria o direito. O direito, ele já é inato ao próprio ser humano. Lembra lá que a gente viu que os direitos humanos, eles têm uma das suas características, é que ele é inato ao indivíduo? Pois bem, por essa razão, nós sabemos aqui que a declaração, ó o nome, ó, cuidado, Declaração Universal. Portanto, galera, no âmbito internacional, por isso que se trata de direitos humanos, a Declaração Universal, ela declara, ela enuncia determinados direitos, beleza? Então, na esfera internacional, no plano internacional dos direitos humanos, nós temos aí a Declaração Universal, que essa declaração, ela com certeza vai constar aí pelo menos alguma questão na sua prova do concurso da PM daqui de Pernambuco, beleza? Então, pessoal, de olho na tela, aula, tópico, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU 1948, concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Vamos lá? Ó, pessoal, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Galera, primeira dica que eu dou aqui para vocês. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, ela traz uma série de artigos com diversos direitos, certo? E uma dica que eu dou para você é, grife as palavras-chave dos artigos. Por exemplo, nesse artigo 1º, percebam que nós temos aqui livres e iguais. Então, nós temos aqui dois direitos. Nós temos a igualdade e nós temos a liberdade, tá? Então, perceba que a Declaração Universal ela também trata como humano, ela não trata como cidadão, beleza? Ser humano é diferente de cidadão. Cidadão é aquele que tem a capacidade eleitoral ativa e passiva, ou seja, votar e ser votado. Inclusive, é um requisito, melhor dizendo, para a propositura de ação popular lá no direito constitucional, certo? Mas vá grifando aí no seu material, acompanha do nosso, mais grifando no seu também, as palavras-chave, beleza? Ó, artigo 2º. Todo ser humano tem a capacidade para gozar de direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Pessoal, perceba que aqui nós temos uma coisa chamada igualdade ou também isonomia, beleza? Então, a própria declaração dos direitos humanos, ela trata que ninguém poderá ter uma distinção em razão, por exemplo, da sua cor, em razão, por exemplo, da sua religião. Vitor, mas não significa dizer, então você está querendo afirmar que, por exemplo, se o homem e a mulher são iguais em direitos e deveres, qual a lógica de ter a Lei Maria da Penha?
Se a pessoa branca tem o mesmo direito e dever que a pessoa negra, por que é que a gente tem algumas legislações, algumas disposições legais que têm determinados benefícios para um grupo de pessoas específico? Pessoal, nesses casos, a lei ela não está fazendo uma distinção meramente legal. Ela, em razão do contexto histórico, que determinados grupos vulneráveis e determinadas minorias foi passando, foi-se necessário que o próprio Estado ele modulasse e ele tivesse uma coisa que na dicção, na visão do STF, é entendido como ação afirmativa. Por exemplo, as cotas raciais em sede de concurso público é uma manifestação das ações afirmativas, certo? Então, em razão da escravidão, em razão de uma série de outros precedentes históricos que acometeram que tem a história e determinados grupos, houve a necessidade de ser criada algumas ações afirmativas que pudessem não favorecer, mas sim tratar os desiguais na medida da sua igualdade. Beleza, pessoal? Então, a necessidade do Estado em criar ações afirmativas, ela tem total amparo constitucional e é legalmente permitida, tá certo? Mas, em direitos e deveres, na possibilidade do exercício das suas liberdades individuais, não há distinção de qualquer natureza, tá certo? Então, tanto a pessoa estrangeira quanto a brasileira, tanto a pessoa de determinada religião ou de uma religião diferente, podem exercer todo e qualquer direito, uma vez que não há essa restrição. Beleza? Também não será feita nenhuma distinção, fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou do território que pertence a uma pessoa. Quer se trate de um território independente sob tutela sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Pessoal, aqui a gente tem a impossibilidade, melhor dizendo, de você diferenciar uma pessoa em razão da sua procedência nacional. Então imagine aí que o Brasil ele vai tratar diferentemente um americano que vem para cá em direitos, por exemplo, determinados locais estrangeiros não poderão ingressar. Isso aí seria uma limitação que não encontra amparo e que seria, em tese, ilegítima, certo? Uma vez que não é possível realizar distinção em razão de procedência nacional ou de procedência regional e muito menos sobre o aspecto internacional de condição política ou jurídica, certo? Então, determinado grupo de pessoas que tem determinada opinião política não poderão ingressar no Brasil. Isso é totalmente vedado, certo? Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e à segurança pessoal. Pessoal, cuidado, tenham muita atenção que aqui a gente não está falando em segurança coletiva, a gente não está falando em segurança pública, a gente está falando aqui em segurança pessoal. Algumas questões de prova trocam isso. No lugar de segurança pessoal, coloca segurança coletiva. Beleza? Vitor, como é que isso aí pode cair na minha prova? Pode copiar e colar essa disposição e trocar uma palavrinha ou outra. Certo? Vamos lá? Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de pessoas serão proibidos em todas as suas formas. Galera, escravidão, trabalho escravo e tráfico de pessoas e tráfico de escravos é uma postura, uma conduta totalmente proibida no ordenamento jurídico brasileiro. Curiosamente, nós sabemos que uma das características dos direitos humanos é a relatividade, certo? Portanto, como regra para a prova do seu concurso, você vai levar que não há direito absoluto, essa é a regra, certo? Acontece que existem algumas exceções em tese pautadas e criadas na doutrina. A doutrina ela diz, por exemplo, que a escravidão e o trabalho forçado, né, o trabalho escravo, ele não tem exceção, e realmente não tem. Então, nós podemos mencionar que a vedação à escravidão é um direito absoluto? Sim, certo? Mas, Vitor, eu levo qual regra para a minha prova? Que, em regra, não existe direito absoluto. E qual é a exceção? Escravidão, você não tem exceção para a escravidão. Tortura, você não tem exceção para a tortura. A Constituição não diz. É possível a tortura ela é vedada, salvo em tais casos. Não existe essa relativização da tortura. A tortura ela é vedada, inclusive punida pela Lei 9.455 de 1997, que trata, pune e prevê os crimes ali de tortura. Tortura omissão, tortura castigo,
tortura própria, tortura imprópria, certo? Tortura de confissão, probatória. Então lá nós temos não apenas os crimes, mas também as penas, beleza? Ninguém, ó, tá vendo que aqui ela fala ninguém, ela não diz o brasileiro não será submetido à tortura. O artigo que diz ninguém será submetido à tortura nem a tratamento cruel, castigo desumano ou degradante. Então, são penas aí que lá na Constituição também estão previstas, beleza? Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa. Lembra que eu disse a você? Não é cidadão, tá? Cidadão é aquele indivíduo que ele tem a capacidade de votar e ser votado. Todo cidadão é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um cidadão, porque nem toda pessoa tem capacidade eleitoral ativa e passiva, ou seja, nem todo mundo que está aqui no Brasil pode votar ou pode ser votado, tá certo? Beleza? Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito igual à proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, pessoal, todo mundo, todas as pessoas na sociedade têm direito, você que está nos assistindo, eu, todas as pessoas, todos aqueles que compõem a sociedade têm o direito de ter a proteção, tá? Então, o indivíduo ele não pode ali ser tolhido, ou seja, ficar desprotegido do Estado, uma vez que o Estado é quem está exercendo a sua tutela sobre a sociedade, tá? Todo ser humano tem direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais e que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei, tá certo? Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então, galera, não há a possibilidade aqui de uma prisão arbitrária. Não há previsão de uma detenção e não há previsão de um exílio aqui que seja feito de forma arbitrária. Vitor, mas a pessoa pode ser presa? Pode. A vedação aqui é que essa prisão, essa detenção, ela não ocorra de forma arbitrária, ou seja, de forma ilegal, com abuso de poder, com violação às disposições previstas na Constituição, tá? Então, o indivíduo pode ser preso? Pode, mas ele não pode ser preso de forma arbitrária, ou seja, de uma forma desarrazoada, certo? Vamos seguir? Ó. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal, independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Pessoal, nós temos aqui o princípio do chamado juiz natural, certo? Também chamado de princípio da imparcialidade ou da independência jurisdicional. Significa dizer aqui, galera, que toda e qualquer pessoa tem direito a ser julgado por um juiz, um terceiro imparcial. Porque, em regra, nós sabemos que no processo existe uma repartição de funções, em alusão, em adoção, melhor dizendo, pelo Código de Processo Penal ao sistema acusatório. Então, em Ministério Público cabe acusar, Defensoria ou advogado defender e ao juiz julgar, condenar. Então, perceba que existe uma repartição de funções. Promotor não julga, delegado não julga, defensor não acusa. Defensor tem uma atribuição, promotor de justiça tem outro, delegado tem outro e o juiz tem outra atribuição, certo? Mas, sobretudo, perceba que aqui toda e qualquer pessoa tem direito a uma justa audiência por um tribunal independente e imparcial, certo? Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, na qual tenham lhe sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa, tá? Então, pessoal, nós temos aqui o princípio da ampla defesa e do contraditório, ou seja, uma pessoa não pode ser considerada condenada até que sobrevenha um julgamento de acordo com a lei e que seja ali assegurado a ele todos os mecanismos, ou seja, todos os instrumentos necessários para o exercício da ampla defesa e do contraditório, certo? Ninguém poderá ser considerado culpado por ação ou omissão que no momento não constituía delito,
perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática da conduta era aplicável ao ato delituoso. Lembra que, pessoal, no artigo, a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, eles dizem a pena não poderá retroagir salvo em benefício do réu, certo? Então, Vitor, é possível que um fato superveniente, uma lei posterior, venha incriminar um fato anterior? Em regra, não, certo? Por quê? Ou um fato deixou de existir como sendo criminoso. É possível que ele novamente venha a surgir e incriminar a conduta anterior? Não. Por quê? Nesse caso aqui, não vai ser mais considerado crime quando no momento da ação ou da omissão, aquela conduta não era prevista em lei, seja no âmbito internacional, seja no âmbito internacional. Certo? Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências e ataques. Aqui, pessoal, nós temos um direito de liberdade. Aqui nós temos um direito, pessoal, de liberdade. Vitor, liberdade individual ou coletiva? Liberdade individual, certo? Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, certo? Ou seja, você pode se locomover de forma livre dentro das fronteiras de cada estado, não é para qualquer lugar, tá? Vitor, estou no Brasil, para quais lugares do Brasil, quais locais eu posso ir? Em regra, todos, salvo lugares aí que tem exceções ao ingresso, beleza? Então, você não pode, por exemplo, ingressar livremente em um espaço reservado de um tribunal de justiça, tá? Beleza? Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Vitor, todo ser humano tem o quê? O direito de deixar qualquer país, inclusive o dele próprio, e a esse regressar. Se eu quiser deixar o Brasil, eu posso ir embora dele? Posso. E quando é que eu posso retornar? A qualquer momento também. Certo? Beleza? Todo ser humano vítima de perseguição tem direito a procurar e gozar asilo em outros países. Cuidado! O direito de asilo não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes comum, delito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, pessoal, o asilo político, ele sempre vai ser permitido, sempre a pessoa pode invocar o asilo político? Não, tá? O asilo político, ou seja, a busca internacional de um asilo, como se fosse um abrigo internacional, no caso de perseguição, ele só vai ser obstado, ou seja, só vai ser impedido se o agente, melhor dizendo, essa perseguição ela for legítima, ou se o agente tiver praticado algum ato contrário aos objetivos e princípios das Nações Unidas, certo? Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Você que está nos assistindo é um nacional brasileiro. Você é brasileiro nato ou naturalizado a depender da sua condição, certo? Ninguém será privado arbitrariamente de sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, cuidado, não é de menor idade, sem qualquer restrição, têm direito de contrair matrimônio e de fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Vitor, essa previsão do artigo 16, ela compreende os casais homoafetivos perfeitamente, meu amigo. Perfeitamente. Abarca sem nenhuma distinção, tá? Então, as uniões homoafetivas hoje, elas têm a mesma paridade de direitos aí que as uniões heteroafetivas, certo? O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. Vitor, o que é o nubente? É o casal ali que está contraindo o matrimônio, tá certo? A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Então, nós temos aqui a proteção à família, certo? Todo ser humano tem direito à propriedade ou em sociedade com os outros.
ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Nós temos aqui, pessoal, liberdades individuais, certo? Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui, ó, cuidado. Inclui qual direito, galera? Mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião pela prática de culto em público ou particular. Então, pessoal, a liberdade religiosa ela pode ser interna, ou seja, a sua própria manifestação, ou ela pode ser externa, com a realização de cultos e suas liturgias, está lá na Constituição Federal. É vedado, inclusive, ao poder público embaraçar a realização dos cultos e das liturgias religiosas aí praticadas pelos particulares. É uma vedação, está lá no artigo 18 do Código da Constituição Federal, tá certo? Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio e independentemente de fronteiras. Galera, cuidado, porque tudo bem, aqui você tem o exercício da sua liberdade de opinião ou de expressão, mas cuidado, que as opiniões, elas também têm uma limitação, certo? Então, o indivíduo ele não pode, por exemplo, propagar ideais racistas, discurso de ódio, discursos que atentem contra determinados indivíduos, tá? Então, nessas hipóteses aí, o indivíduo ele não vai ter a sua liberdade de expressão, beleza? Todo ser humano tem direito à liberdade de uma reunião pacífica e reunião e associação, ó, pacífica. Vitor, como assim pacífica? Sem conflitos, tá certo? Sem conflitos. Ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer parte de uma associação. Nós temos aqui a liberdade associativa, certo? Todo ser humano tem direito de tomar parte do governo de seu país diretamente ou por intermédio de seus representantes livremente associados. Nós temos aqui uma espécie de democracia direta ou participativa, certo? Todo ser humano tem igual direito ao acesso público, ao serviço público do seu país. Vitor, se um estrangeiro ele dá entrada em um posto de saúde na cidade do Recife, um hospital de saúde público, esse estrangeiro ele vai ter o mesmo direito que o brasileiro, vai receber o mesmo tratamento, porque é um serviço público, não pode ser negado a ninguém, certo? A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Perceba que aqui nós temos a manifestação de uma democracia, beleza? Todo ser humano, membro de uma sociedade, tem direito à segurança. Ó. Lá a gente viu que era segurança pessoal. Aqui nós já temos a segurança social. A realização pelo esforço nacional, ó, cooperação internacional e acordo com a organização e recursos do Estado. E dos direitos econômicos, sociais e culturais. Galera, aqui nós temos a segunda geração ou dimensão dos direitos humanos, beleza? Lembra lá, né? Liga o PC, direitos civis e políticos. E depois a gente vem aqui para o ESC, aperta o ESC, que é econômicos, sociais e culturais. Depois que apertou o ESC, coloca o CD, direitos difusos e coletivos. São as 3 gerações dos direitos humanos, certo? Todo ser humano tem direito ao trabalho, livre escolha de emprego, condições justas e favoráveis e a proteção contra o desemprego. Todo ser humano, ó, sem qualquer distinção, tem direito à remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito de organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção dos seus interesses, certo? Todo ser humano, galera, tem direito de repousar, lazer, limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas. Então, percebam que a gente tem aqui uma série de direitos aí encampados e previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
certo? E aí, pessoal, trouxe um esquemazinho da primeira, da segunda e da terceira geração que nós já vimos. Essa quarta e essa quinta é mais difícil de cair em prova, mas você tem que saber a primeira, a segunda e a terceira. Primeira, liberdade, dever de abstenção, direitos civis e políticos. Igualdade, dever de atuação, tá? Aqui nós temos os direitos econômicos, sociais e culturais e nós temos aqui também a chamada igualdade material, tá? E a fraternidade e os direitos aqui difusos e coletivos. Tranquilo? Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família o bem-estar, inclusive a alimentação, vestuário, coabitação, cuidados médicos e serviços essenciais indispensáveis e o direito à segurança, no caso de desemprego. Cuidado que aqui a segurança é a segurança jurídica, não é a segurança social, não. Certo? A maternidade e a infância têm direito a ser assegurada a assistência especial. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Então, tanto o filho concebido dentro do relacionamento como o filho concebido fora tem a mesma proteção, certo? Todo ser humano tem direito à instrução, que será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória e a instrução técnico-profissional será acessível a todos. A superior será baseada no mérito. Beleza? Eu vou sistematizar para vocês conseguirem visualizar com mais calma essa previsão, certo? A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais, religiosos e coadjuvará as atividades nas Nações Unidas em prol da manutenção da paz, tá? Então, galera, o direito à paz também tá na DUDH, certo? Os pais, cuidado, têm prioridade no direito de escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Então, Vitor, é o Estado quem escolhe? Não. Quem é que escolhe? Os pais. Beleza? Trouxe aí para vocês, instrução elementar, gratuita e obrigatória. Fundamental, gratuita. Técnico profissional, acessível a todo mundo. E superior, acessível a todos e baseado no mérito, tá? Então, Vitor, o que é o mérito? É aquela pessoa que, por exemplo, é aprovada em um vestibular de medicina, de direito, de engenharia, tá certo? Artigo 27. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da sociedade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária, artística ou de qualquer que seja o autor. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional estabelecidos na presente declaração e que possam ser plenamente realizados. Todo ser humano tem o quê, pessoal? Deveres para com a comunidade, certo? No qual é livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade. No exercício, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas na lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos às liberdades e de satisfazer as justas exigências da moral, ordem pública, bem-estar em uma sociedade democrática, certo? Os direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, imagine, você tem liberdade? Tem. Eu sou livre para fazer o que eu quiser? Não. Você não é livre para matar, por exemplo, uma pessoa. A liberdade não se confunde ali com libertinagem, certo? Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado cuja atividade seja destinada ao ato de destruição, tá? Então, se eventualmente tiver uma interpretação na Declaração Universal que leve a atos destrutivos contra um grupo de indivíduos,
esse ato aí está vedado. Beleza, galera? Tranquilo? Viram que a declaração ela é bem curtinha, ela é bem tranquila, você lê ela toda, você consegue estudar tranquilamente. Vamos ver umas questões aqui? Assinar a alternativa correta a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem direito a ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido demonstrada em juízo arbitral. Não, né, pessoal? De acordo com a lei. Todo ser humano, quando vítima de perseguição, não terá o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, quando se tratar de atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. A liberdade de pensamento, consciência e religião deve ser relativizado quando se tratar de mudança de religião, não. Todo ser humano tem direito à instrução, que não deve ter caráter de obrigatoriedade, não, né, pessoal? A instrução, como a gente viu aqui, elementar, ela vai ser gratuita e obrigatória, certo? Vedada a mudança de nacionalidade, não, né, pessoal? A mudança de nacionalidade, ela é permitida, beleza? Gabaritar aqui, letra B. Não representa uma garantia prevista na Declaração Universal. Deixar qualquer país, inclusive o próprio, prestação jurisdicional efetiva contra atos que violem direitos e garantias, também. Direito à Corte Interamericana em duplo grau, propostas diretamente no Supremo. Galera, não, né? A gente não tem a previsão do Supremo Tribunal Federal na Declaração Universal. A gente não tem essa previsão, certo? Gabarito aí, letra C. Assinar a alternativa incorreta. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel. Ninguém será arbitrariamente privado de sua liberdade nem do direito de mudar. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em qualquer eleições periódicas por sufrágio universal, voto secreto e processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Todo ser humano vítima de perseguição, ainda que essa seja legitimamente motivada, tem direito de procurar e gozar de asilo em outros países. Não, tá certo? Aqui, Vitor, o asilo, a busca de asilo é permitida sim, só que se for legítima, você não tem direito a procurar asilo. Beleza? Não representa a real vivência cidadã de acordo com a Declaração Universal. Pessoal, liberdade, sim, né? Fraternidade, sim. Verdade, também. Responsabilidade, também. Injustiça, não, né? Então, injustiça não é uma vivência cidadã refletida aí pela Declaração Universal, certo? Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção dentro das fronteiras de cada estado. Ninguém será arbitrariamente privado de sua liberdade nem direito de mudar, exceto no caso de crime de lesa pátria, não, né, pessoal? Toda pessoa tem direitos em face à sua comunidade, contudo, deverá ser limitado o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade. Não, nós não temos essa limitação, essa previsão, certo? Com exceção dos casos previstos em sindicatos, ninguém será, não, aqui ninguém vai ser obrigado nem a se filiar a sindicato, nem a associação, beleza? Toda pessoa tem o direito de ser em todos os lugares reconhecida como cidadã. Cidadão ou pessoa, galera? A gente viu lá, como pessoa, tá certo? Então, gabarito aqui, letra A, tá certo? Gabarito aqui, letra A. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos, são dotadas de razão e consciência e têm o dever de agir em relação. A alternativa primeira tá ok, a gente já viu que todos aqui estão, né? A 2, toda pessoa tem a capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer natureza, raça, cor, sexo, língua, origem nacional, riqueza, assunto ou qualquer outra condição. Ok. Toda pessoa tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou forma de servidão também. Galera, tudo aqui está correto, beleza? Todos aqui estão corretos. E por último, eu trouxe para vocês uma questão da IBFC, que eu acredito seja uma banca que é um pouco parecida com a Instituto OCP. E ela perguntou lá: assinar a alternativa correta, incorreta, melhor dizendo, considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal,
O Estado tem prioridade em relação aos pais na escolha do gênero da instrução de criança e adolescente. Quem é que tem aqui a prioridade? Galera, a prioridade aqui, quem é que vai ter? Quem? Os pais, não é o Estado, tá certo? As demais estão corretas. A instrução técnico-profissional, acessível a todos. Instrução superior, baseada no mérito. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar deverá ser obrigatória. Obrigatória e gratuita. Certo? Então, galera, esse foi o tópico a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Resolvemos questões, lemos toda a declaração foi lida hoje, então, se cair uma questão, pode ter certeza que vai cobrar a letra de lei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Forte abraço, vamos dar continuidade às aulas de Direitos Humanos e na próxima aula, no próximo bloco, vamos concluir toda a matriz. Um abraço, fica com Deus e bons estudos.